Quando a gente pensa no Império Galáctico, a imagem que vem em nossa mente é a imagem clara e nítida do Darth Vader. Vader era o rosto do medo. Para a maioria das pessoas na galáxia, o Vader era visto como o número 2 de Palpatine, o Imperador. Alguém que sentava em tronos, comandava frotas militares do Império Galáctico e geria o dia a dia do governo imperial. Mas a verdade é muito mais profunda, fascinante e terrível, gente. Vader, ele não era um político, ele não era um administrador, ele não tinha um gabinete no Senado e ele não assinava decretos sobre impostos ou qualquer outro tipo de acordo no Senado. Na estrutura oficial do Império Galáctico, o Lord Vader era um fantasma. Lord Vader, gente, ele ocupava uma das posições mais estranhas que existia em qualquer regime na história de Star Wars. Ele era um líder sem cargo, um general sem exército fixo, era um homem de poder absoluto, mas sem nenhuma autoridade legal. Ele não era o herdeiro do Império ou algo do tipo, ele era somente o seu instrumento de tortura. Um fato que pouca gente sabe é que no início do Império Galáctico, quase ninguém sabia quem era o Darth Vader. Após a Ordem 66 e a terrível queda do Jedi, o Anakin Skywalker foi publicamente declarado morto. O público pensava que o herói das Guerras Clônicas, o tal chamado aí o herói sem medo, entre aspas, o povo pensava que ele tinha morrido bravamente defendendo o Templo Jedi. Vader passou quase uma década somente agindo nas sombras. O livro que a gente mais vai utilizar aqui hoje para tirar nossas informações, gente, é o livro A Ascensão e Queda do Império Galáctico. Esse livro explica muito bem qual era o real papel e a função dentro do Império Galáctico do Lord Vader. Palpatine sempre mantinha o Lord Vader escondido. Ele o enviava somente para missões super secretas bem distantes do centro da galáxia. Ele caçava Jedi sobreviventes, recuperava artefatos antigos Sith para o seu mestre e ele silenciava governantes antes mesmo que eles pudessem se rebelar. Imagina o terror e o medo de um senador, gente, que começou a ouvir histórias de uma máquina sombria. Um monstro que respirava de forma estranha e matava as pessoas apenas com seu pensamento. Para os líderes da época, gente, Vader não era uma figura pública, ele era um rumor da população. E Palpatine fez isso de propósito. É impossível você lutar contra algo que nem você sabe se existe. Vader era o plano de contingência, aquela cartinha secreta que ficava na manga de Palpatine. Ele só aparecia para o mundo quando o medo precisava ter um rosto definitivo. No Império Galáctico, gente, a hierarquia era tudo. Existiam os Moffs, os almirantes e os generais. Todos tinham uniformes com plaquinhas coloridas lá indicando exatamente quem que mandava em quem. Mas o Lord Vader nunca usou uma placa de posto. Ele não era um almirante, ele não era um general, ele não era um governador. Isso criava uma confusão gigantesca entre os militares. Muitos oficiais até mesmo olhavam para o Lord Vader com desprezo. Eles enxergavam ele apenas como um capacho do imperador, um fanático religioso que só tinha o cargo que ele tinha porque ele era um cachorrinho do Palpatine. O mais curioso de tudo é que o Vader, ele tinha uma espécie de poder extra-legal ou extrajudicial. Ele não mandava porque a lei dizia, ele mandava porque o imperador mandava. Vader operava totalmente fora das regras militares imperiais. Ele podia entrar em qualquer nave e matar o capitão sem dar nenhum tipo de explicação e tomar a nave sob seu comando. Ele era a voz do mestre, a voz do próprio Palpatine. Se Palpatine era vontade política, o Vader era consequência física, aquela consequência na vida real. Vader era enviado, gente, quando a burocracia falhava. Se um planeta não pagava os seus impostos, eles iam lá e enviavam um cobrador. Se o cobrador falhava, eles iam lá e enviavam um exército, mas se o exército falhava, eles iam lá e enviavam o Vader. A chegada daquela nave sombria no sistema solar de alguém, gente, era o sinal final de que o tempo das palavras tinha acabado e o tempo da aniquilação, o tempo da chacina tinha começado. Por incrível que pareça, gente, Vader também tinha um cargo de um mentor, entre aspas. Vader também era o chefe do Inquisitório, um grupo de ex-Jedi que se corromperam, caíram para o lado sombrio e passaram a caçar os seus antigos irmãos Jedi. Vader, no entanto, não tratava eles apenas como alunos ou colegas. Eles os tratava como ferramentas descartáveis. Nos treinamentos que eles tinham, Vader era brutal com eles.
Dizem até mesmo que ele já cortou membros de inquisidores aí apenas para ensiná-los a sentir a perda. Ele queria que eles usassem o ódio para sobreviverem às suas batalhas. Ele não podia criar novos Sith porque a regra de 2 proibia isso, mas ela não proibia criar cães de caça, e esse era exatamente o papel dos inquisidores. Vader treinava eles, garantindo que eles fossem fortes o suficiente para matarem os Jedi, mas fracos o suficiente para conseguir desafiá-lo. Ele era o mestre de uma ordem de monstros que o resto do Império fingia que nem existia. Diferente das brigas frequentes que Vader tinha com os oficiais, Vader tinha um gigantesco respeito dos homens que serviam sob seu comando. Darth Vader comandava a Legião 501, também conhecida como o Punho de Vader. Curiosamente, Vader era um dos pouquíssimos líderes imperiais que lutava diretamente lá na linha de frente, na vanguarda. Enquanto isso, os outros generais ficavam nas suas salas seguras, arzinho condicionado e suas várias outras mordomias. E enquanto isso, Vader era o primeiro a saltar diretamente no fogo inimigo. Os soldados viam nele um líder que fazia o trabalho sujo, que estava lá junto com o homem comum. Apesar disso, Vader também tinha uma clara, nítida preferência pelos soldados clones que restaram depois das Guerras Clônicas, pois eles eram bons soldados, muito mais eficientes e não faziam perguntas desnecessárias. Com o passar do tempo, os Stormtroopers passaram a enxergar o Lord Vader como uma força da natureza. Se você lutasse ao lado do Lord Vader, estava garantido que você ia ganhar. Mas, se você cometesse um erro, por mais idiota pequeno que seja, a sua vida acabaria ali mesmo. Não tinha meio termo com Lord Vader. Ele não aceitava nada menos que a pura perfeição. Ainda assim, o Lord Vader também tinha algumas preferências muito estranhas. Apesar de ter todo o poder, todo o dinheiro do mundo na galáxia, ainda assim o Lord Vader preferia viver. Ele gostava de viver em isolamento, lá no seu castelo em Mustafar, sem ninguém, somente ele e sua mente. O que ninguém sabe é que isso tudo também foi uma estratégia muito cruel do próprio Palpatine. O Imperador queria o Vader isolado. Mustafar foi onde o Anakin Skywalker morreu e o Vader nasceu. Vivendo lá em Mustafar causava dores extremas e lembranças terríveis no Anakin Skywalker, agora o novo Lord Vader. E Palpatine queria exatamente isso. Ele queria ver o seu aprendiz sempre sofrendo, porque um Sith que sofre é um Sith que tem ódio, e o ódio gera poder. Outros benefícios secundários de ter o Vader longe de Coruscant era para evitar Vader de criar raízes políticas. Ele não tinha amigos em cortes, ele não ia a jantares elegantes, ele não fazia alianças com ninguém. Ele era apenas um monge sombrio que vivia em um vulcão. Isso tornava, gente, o servo perfeito do lado sombrio. Poderoso demais para ser detido, sim, mas solitário demais para tentar roubar o trono de Palpatine. Ele não tinha nada pelo que viver, a não ser servir o seu mestre, o Lord Sidious. Vader não era o administrador de planetas. Ele era o cara que assombrava planetas. Ele era o cara que garantia que o Império ficasse de pé, através da certeza absoluta de apenas uma coisa: se você falhar, o Lord Vader vai te pegar. Agora deixa aí nos comentários, gente, o que você acha sobre esse papel, as funções que o Lord Vader tem no Império Galáctico. E se você gostou do vídeo, não seja só um servo de seu mestre, curta e se inscreva, cara. Caso contrário... Você está no conselho, mas não o consagramos mestre Jedi.